Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje que vai tratar sobre a sua, a minha e a nossa cabeça. Daqui a pouco você vai entender melhor isso. Mas agora, antes eu tenho uns recados para você. O primeiro recado é, se você tem uma ideia na sua cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto audiovisual pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as redes sociais, do jeitinho que você quiser. Os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo aqui embaixo. Eu preciso que você agora venha aqui embaixo e acione o sino das notificações, dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Então, não perde tempo. Vai esquecer de dar o like? Aproveita e dá o like logo aqui, só clica no joinha, se inscreve no canal também e recomenda o nosso canal por aí, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa conversa e com as outras conversas que a gente tem por aqui. A gente também está nas plataformas de áudio, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Spotify. Então procura a gente lá que você vai conseguir ouvir o Edcast. Vai fazer uma atividade física? Vai dar uma caminhada? Vai fazer uma corridinha? Está na academia? Coloca o Edcast no fone de ouvido que vai passar rapidíssimo. Esse sofrimento vai passar rápido, você vai ver. Está preso no engarrafamento na ponte? Coloca o Edcast no rádio do carro, também vai passar rapidinho, você vai ver e você vai se surpreender. E a gente tem uma novidade no Edcast, a gente faz parte do programa de associados da Amazon. Significa que aqui, logo aqui na descrição desse vídeo, tem um link para a nossa loja na Amazon, com produtos escolhidos especialmente para cada Edcast que a gente faz. Esse aqui, por exemplo, a gente vai pedir umas dicas para o entrevistado depois para a gente colocar uns produtos lá. São produtos de excelente qualidade, com credibilidade da Amazon e com preços muito legais. Então, clica no link, vai lá, visita e faz suas compras, vai ajudar o Edcast também. Agora a gente conversa com o psicólogo Alessandro Vescovi, que a gente vai falar da cabeça das pessoas, como eu falei na introdução, mas primeiro, é claro que esse vídeo aqui vai ficar atemporal. As pessoas vão poder assistir a qualquer momento, em qualquer hora da semana, do mês, do ano. Okay. Mas a gente está agora no Setembro Amarelo, que é específico, esse Setembro Amarelo é específico para chamar a atenção sobre suicídios, que é um termo, que é um assunto muito delicado. As pessoas têm até restrição para falar sobre isso. Você vê assim também, Vescovi? Chega gente lá no seu consultório com essa e você precisa ser cheio de dedos ali para falar sobre o assunto? Boa tarde primeiro, Edu. Boa prazer tarde, estar com você. Bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. Sim, a resposta à sua pergunta é sim. É uma realidade que comparece não só nos consultórios, mas comparece muito mais perto da gente do que a gente imagina. O suicídio é uma temática presente na história humana desde o início e, ao longo da história, foi tratada de diversas formas. Hoje a gente entende, a partir de tudo que já foi estudado, que se conhece, que é o resultado de um processo psicossocial que vai fazer com que a pessoa, muitas vezes, não consiga lidar com as suas demandas e busque uma única e última alternativa que, para ela, parece a única possível, que é justamente tirar a própria vida. O que faz a pessoa chegar a esse ponto? Rapaz, essa pergunta... Não tem como a gente afirmar que existe um fator. Nós falamos que o suicídio, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio, a tentar o suicídio, porque a gente precisa compreender o suicídio nas perspectivas. Uma coisa é a ideação, é o indivíduo que chega a pensar na possibilidade. Uma coisa é a tentativa de suicídio, é aquele indivíduo que se organiza que chega a tentar, e outra coisa é o suicídio em si, que é a morte da pessoa. Uhum. E quando nós pensamos nisso, é um conjunto de fatores, é uma perspectiva multifatorial, ela tem que ser pensada de forma multifatorial. Então, há estudos na Europa, na América do Norte, por exemplo, tentando trazer elementos que apontem o suicídio relacionado a uma questão genética. Há questões que podem estar ligadas a alguns transtornos, bipolaridade e outros mais. Nós temos também a possibilidade de ter questões que são sociais, o engajamento das pessoas nas relações, o isolamento das pessoas. Na sociologia, nós temos um teórico chamado Émile Durkheim, é um francês. Ele vai dizer que o suicídio é o ápice de uma doença psicossocial. Entre coesão social e imposição das regras, nem sempre há um equilíbrio entre esses dois elementos e faz com que o indivíduo, muitas vezes, busque no suicídio a saída, entre aspas, do seu problema. Mas me explica esses termos aí, porque eu não entendi. Coesão social, o que é isso? Então, observa, vamos tentar pensar uma pessoa que
para ela poder conviver no lugar, na família dela, é imposta a ela um conjunto de regras para ela poder se adequar, digamos assim, entre aspas, se adaptar àquilo que as pessoas esperam dela. Então, manter coesão, não ser necessariamente quem você é muitas vezes, gera muito sofrimento para as pessoas. Então, imagino que deve ser um adolescente que é tímido, que não sabe se defender, por exemplo, num grupo, na sala de aula, na escola, onde, por vezes, ele sofre bullying. Aham. Então, ele vai se excluir. Essa exclusão faz com que, muitas vezes, ele não esteja engajado num grupo social. Essa exclusão, mais a forma como as regras pesam sobre a vida dessa pessoa, pode fazer com que ela se sinta um estranho no ninho, um peixe fora d'água, e veja no suicídio o único caminho. Muitas vezes, com suicidas, você vê que é um processo que acontece, você falou do bullying na escola, Sim. você vê que é um processo que acontece desde muito cedo. A criança começa a sofrer bullying ou até algum tipo de trauma, e aí isso vai se desencadear lá quando é adolescente ou quando é jovem, e aí se desencadeia lá com a pessoa tirar a própria vida. Isso pode acontecer também numa pessoa adulta já depois dos 40, por exemplo, ou depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50? A qualquer hora da vida e a qualquer idade da nossa existência, isso é possível. Não é uma característica necessariamente de um grupo etário, não é isso. Uhum. É claro que nós sabemos que, por exemplo, as mulheres elas tendem a ter mais ideação suicida, mas os homens tendem a efetivar mais o suicídio. Até porque as mulheres conseguem lidar, buscar estratégias. Uma sociedade como a nossa, onde muitas vezes mulheres sofreram uma série de injustiças, ela aprendeu a lidar com as questões do dia a dia e ela busca alternativas que vão satisfazê-la. Os homens muitas vezes têm essa dificuldade. Durante a vida, a gente percebe que há um grupo ali muito propenso ali, que é justamente ali a partir dos 18 anos em diante, até os 30 anos de idade. Mas, é claro, a gente encontra isso em várias faixas etárias. E não tem classe social, não tem sexo, não tem religião, não tem nada que defina isso. Não tem como contextualizar isso dentro de um grupo específico. A gente vive hoje, no nosso país, uma condição, você falou de classe social, de ter grana ou não ter grana, Sim. a gente vive uma condição difícil economicamente falando, né? De geração de emprego, geração de renda, as pessoas não conseguem emprego, é difícil manter uma casa, as coisas estão caras, o supermercado é cada vez mais caro. Isso pode desencadear algum tipo de reação assim também? Isso sozinho eu diria que não, a não ser que fosse alguma coisa muito grave na vida dessa pessoa, da forma como ela vê o mundo. Mas isso somado a outros fatores, diria que sim. Repara, se eu, por exemplo, sou uma pessoa que vivi sozinho o tempo inteiro, nunca participei de grupos, compro uma felicidade no Instagram que muitas vezes nós sabemos que não é verdadeira, e, de repente, a única coisa onde me realizava é no meu trabalho, pode ser que a perda do meu trabalho mais os outros fatores levassem a. Então, não é um fator. As pessoas, as famílias de suicidas, vítimas de suicidas, elas muitas vezes tentam encontrar em alguém um culpado, né? É muito comum encontrar em quem fica a tentativa de encontrar um culpado. É culpa minha, eu não percebi, é porque eu falei com ele daquela forma. Não é culpa sua, não é uma questão pontual, é multifatorial. Não é possível pensar de forma responsável sobre suicídio e falar de forma responsável sobre suicídio se nós não olharmos para isso de uma perspectiva multifatorial. E uma coisa interessante as pessoas muitas vezes tendem a temer falar sobre a temática. Na verdade, é preciso falar, mas é preciso falar com responsabilidade. É preciso evitar a espetacularização da questão. Mas como é que a gente faz isso nos dias de hoje? Que a espetacularização é o que manda, as redes sociais são o que mandam. A gente vive, por exemplo, um período político de polaridade, cada um tem um lado e tem que ter um lado, e o meu lado é certo e o seu não é, e não existe outro lado. Como é que a gente faz isso hoje em dia? Eu acho que nós precisamos ter mais empatia. E ter mais empatia é acolher o outro do lugar dele sem o meu julgamento. É acolher o outro sem julgamento. Mas isso não é um discurso, Vesco? Eu penso Porque que isso é um discurso e todo mundo fala isso e falar é bonito, é fácil pra caramba falar, todo mundo fala, mas e praticamente, e fazer isso na prática?
Eu ouvi de uma pessoa conversando comigo uma certa vez, que ele estava na terceira ponte, e a fala dele foi para mim assim: Alessandro, eu estava a 150 metros mais ou menos do cara. A ponte foi parada na hora que eu estava a 150 metros dele. Eu fiquei 3 horas parado na ponte. Pula logo se você quer se matar. Essa foi a fala. E aí eu perguntei para ele assim, se a pessoa que estava ali querendo pular 3 horas fosse alguém que você ama, você manteria a posição? Eu acho que é aí que entra a questão, é aí que a gente sabe como lidar com isso. Se aquela imagem que você está querendo veicular, daquele vídeo que você gravou, fosse a imagem de alguém que você ama, você gostaria que fosse veiculado? Você pediria para parar? Eu acho que esse pode ser um caminho, buscar quem nós amamos e como lidamos com as pessoas. E tentar proteger não apenas quem amamos, mas proteger a todos, porque todos merecem proteção. Acho que esse pode ser um caminho. Qual foi a resposta dele? Ele parou, simplesmente parou e chorou. Uma lágrima escorreu do olho porque ele disse assim, a minha mãe se matou. Observa, pode ser que naquela hora que ele falou pula logo, ele nem tivesse lembrado disso. E naquilo que eu provoquei foi uma dor. E é aquela coisa, nós tendemos nessa sociedade midiática, muitas vezes, a não mostrar as nossas dores, a mostrar que somos fortes, né? Às vezes nós queremos guardar as nossas dores dentro de uma caixa, como se nós sentássemos em cima dela e falasse assim, olha, não, fica aí. Fica aí, eu vou ficar em cima de você para você não abrir. Só que a gente gasta muita energia segurando essa tampa fechada. Não adianta, às vezes é preciso abrir essa caixa, entender por que o outro pular é tão mais importante, é tão menos importante do que o meu tempo. Qual é o valor que nós damos para o tempo? Né? Houve um tempo, o George Simmel, que é um sociólogo, ele traz para nós a ideia de uma sociedade, a sociedade contemporânea traz para nós uma atitude que ele chama de atitude blasé. A gente fica tão... nós somos tão bombardeados o tempo inteiro por informação, por imagens, por tudo, que a gente se cansa. E a gente começa a ver o mundo como se ele fosse acinzentado. Ele vai dizer, o interior, o campo, ele traz para nós o tempo da tartaruga. Já reparou quando você vai no interior que não tem internet, parece que o tempo não passa? Uhum. O tempo de lá é o mesmo tempo daqui. Só que aqui a gente tem o tempo do coelho. E aqui tudo é muito rápido. O relógio marca a nossa vida o tempo inteiro. Quem sabe a gente começar a avaliar onde é que nós estamos vivendo o nosso tempo e não onde nós estamos gastando o nosso tempo, pode ser um divisor de águas. Você acha que esse pensamento suicida é uma doença? Sim, sim. Nós já sabemos que os transtornos de personalidade, né, as relações sociais, elas vão trazer para nós, muitas vezes, uma forma de lidar com o mundo que nós não compreendemos com clareza. Isso vai fazer, sim, com que a gente chegue ao ápice do sofrimento buscando uma saída. E porque a gente não consegue, nos nossos pensamentos, encontrar uma outra solução. Então passa pela nossa mente sim, e nem todas as pessoas, pelo contrário, nem todas as pessoas são hábeis para lidar com as nossas questões. Houve um tempo em que pensar em sofrimento, em saúde mental, era uma coisa assim, isso é frescura. Uhum. Nós sabemos que há todo um preconceito ao redor dessa temática. Falta de Deus no coração. É falta de Deus no coração. Eu acho que a questão religiosa tem o seu lugar, mas nós não podemos negligenciar como nós crescemos e como nesse crescimento nós aprendemos a cuidar da nossa saúde, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela mental, qualquer outra forma de saúde. Lidar com a nossa saúde mental é um passo importantíssimo, diria eu, para que a gente consiga perceber nas nossas relações que a gente não tem que ser o outro nem atender às expectativas do outro. Nós podemos ser quem somos e é possível que dê certo, só vamos descobrir tentando. É verdade. Quais são os sintomas dessa doença? Como é que a pessoa percebe que ela pode ter um comportamento suicida no futuro? Não há. Ou como é que as pessoas em volta percebem, né? Porque isso também envolve as pessoas que estão em volta, a família, o grupo de amigos, um grupo da academia, um grupo da igreja. Sim. Como é que as pessoas em volta podem perceber isso? Os sinais, eles não são tão simples. Os sinais não são tão transparentes, não estão expostos necessariamente diante dos nossos olhos. Então, não adianta a gente tentar pensar que existe um medidor e a gente vai conseguir identificar. Não existe isso. Agora, quando você percebe que algumas pessoas começam a mudar o seu comportamento, começa a comparecer de forma diferente, e você percebe que ao entorno dela
não há nada que te justifique isso, pode ser que ela esteja guardando alguma dor que ela não está demonstrando de forma verbal, mas que você percebe que o comportamento dela está sendo modificado. E pode ser modificado tanto para um momento de euforia, de alegria, uma coisa, ou um momento de tristeza, Sim, tanto faz, né? sim, sim. A gente sabe, por exemplo, que a depressão ela é um sintoma muito presente em casos de suicídio, mas não é o único. E aí, por exemplo, na questão da pessoa com depressão, a tendência é que ela se exclua dos seus processos, que ela comece a abdicar de existir. Então, se você percebe que alguém está passando por esses sintomas, ele é um adolescente, ele já não sai mais com os amigos. Ele é um adolescente e sempre foi alguém muito que se preocupou com a sua saúde e, de repente, ele não vai mais à academia, ele agora já não quer mais levantar da cama, ele agora começa a procurar ler, a procurar assistir algum material que traga para ele justamente informações sobre isso. Isso pode ser um sinal. Mas não há necessariamente, como falamos assim, olha, tem uma cartilha e esse é o indício que vai ser a prova cabal de que vai ser um caso ou não de suicídio. A gente não tem isso. E qual é o remédio para isso? Eu diria que o remédio passa pelo processo de socialização e pelo processo de responsabilidade consigo e com o outro. Por qual motivo? Se eu não consigo identificar os sinais com tanta clareza, eu preciso tentar, no processo de socialização, trazer as diferenças e não excluir as diferenças. O que significa isso? O que significa isso? Se eu tenho alguém, por exemplo, no grupo, que ele gosta de se vestir de um jeito diferente do meu grupo, rechaçá-lo é deixá-lo de lado. Uhum. Eu não sei o que ele carrega na história dele, de dor e sofrimento, de quantas vezes ele já pode ter sofrido exclusão. Não fazer isso é uma forma de integrá-lo ao meu grupo. Outra coisa que eu acho que é muito importante pensar, principalmente quando falamos de jovens e adolescentes, é que enquanto pais, nós precisamos estar atentos às formas como nós nos relacionamos com os nossos filhos. Nós somos pais tendo aprendido muitas vezes com os nossos pais, numa geração em que o tempo, em que as mudanças ocorriam num tempo muito diferente do nosso. Muito, é verdade. Só que às vezes nós agimos com os nossos filhos, adolescentes, como se fôssemos nós adolescentes. E na dinâmica que nós temos hoje, as relações são bem diferentes. Você não era necessariamente o amigo do seu pai quando você tinha 14 anos de idade. O teu pai era o teu pai. E ali você construiu uma relação. E hoje, muitas vezes, você quer que sua filha, seu filho seja seu amigo, mas você cobra como se fosse o pai. Como se fosse o pai. É. Isso, para um adolescente, muitas vezes, ele pode se encontrar perdido. Se ele já não tem um processo de socialização e ele não tem uma rede de apoio, e aí, Edu, eu acho que essa é uma questão fundamental, fortalecer nossas redes de apoio. O que é essa rede de apoio? Ter pessoas próximas de nós que, de alguma forma, nos dê a sensação de que não estamos sozinhos. Eu acho que isso é muito importante, isso eu falo muito para meu paciente ou minha paciente que chega no meu consultório e às vezes traz o discurso de morte, de quase morte, a ideação suicida. Eu faço questão de, ao final do atendimento, lembrar a ele, lembrar a ela que ela não está sozinha e que a qualquer momento que ela precisar, ela pode procurar ajuda. E eu estou ali para ajudá-la. É claro, nós temos outras fontes, nós temos grupos terapêuticos, diversas universidades, instituições de ensino superior têm grupos terapêuticos, a UFES oferece muito esse serviço também. Uhum. É um caminho. Nós temos o CVV, o Centro de Valorização da Vida, isso é fantástico, é um serviço fantástico, oferecido gratuitamente com pessoas voluntárias que são preparadas para acolher essa pessoa sem saber quem ela é. Você liga para lá, tem uma pessoa do outro lado que vai te ouvir. Que vai te ouvir, é justamente isso. Eu penso que uma outra questão que a gente tem que tomar cuidado nesse processo é deixar as pessoas falarem. Às vezes, não sei se já aconteceu com você, às vezes a gente para conversar com alguém vira para você e fala assim, rapaz, eu estou com um problema lá em casa, eu briguei com meu pai, e você entra na conversa dizendo assim, não, eu também briguei, deixa ele falar. A pessoa colocar, às vezes a única coisa que a pessoa quer é ser ouvido. É ser ouvido, é colocar para fora. E se você estiver nesse lugar, sem julgamento, pode ser que ela fale dessa dor para você. E aí você pode se encontrar numa situação que é a seguinte, tá, mas eu não sei o que fazer. Se ela está falando com você, ela tem um grau de confiança. Se ela está falando da dor dela para você, significa que ela confia em você. E se você não sabe o que fazer, ofereça a ela o direito de buscar ajuda com você. Meu amigo, minha amiga, que tal a gente procurar alguém? Se você quiser, eu vou com você. Ou eu conheço alguém, vamos tentar? Ela continua não se sentindo sozinha. Há muitas possibilidades.
Aham. E às vezes a gente também não é a pessoa ideal para isso. É importante pensar nisso. Eu vou dar um conselho. Cuidado com os conselhos. Eu ouvi alguém disse para mim uma vez, eu quero ser psicólogo. E eu falei, por quê? Porque eu adoro dar conselhos. Eu costumo falar que os meus conselhos não são bons nem para mim, quanto mais para os meus pacientes. Por qual motivo? Eu não estou no lugar do meu paciente. Eu estou ouvindo o meu paciente e o que ele fala é um recorte daquilo que ele viveu. Então, eu não posso tomar para mim a experiência dele, mas eu preciso acolher a experiência dele e tentar provocá-lo a pensar no lugar dele como que é isso que ele está vivendo. E quando a gente pega alguém que tem uma ideação suicida, muitas vezes a gente vai falar assim, para com isso, é bobeira. Se ele está sentindo, é porque é muito sério. Não há bobeira em nada ao redor do tema suicídio. É possível medicar um paciente que tem uma tendência suicida? Sim, sim. Se um paciente com tendência, com ideação suicida, com tendência suicida, um paciente que já chegou à tentativa, de qualquer forma, independente dessas que eu falei, o tratamento psicológico ele precisa ser obrigatoriamente acompanhado com o tratamento psiquiátrico. A medicação ela é fundamental nesse caso. Por quê? Porque a gente não sabe até que ponto o paciente, a pessoa humana, ela vai ter, em algum momento, uma quantidade de energia capaz de fazer com que ela se faça mal. Então, é importante, sim, a medicação. E por que é importante campanhas como o Setembro Amarelo? Então, a campanha do Setembro Amarelo, acho que antes de responder da importância dela, para prevenir a vida, para salvar as pessoas, para ajudar as pessoas. Mas eu ia te falar o seguinte, a campanha do Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, no mês de setembro, onde um rapaz, um adolescente, que construiu sozinho, que reformou sozinho um Mustang. Não sei se você sabe dessa história. Não. O Mustang amarelo. Eu fugi o nome dele para mim, é Mike, Mustang Mike, era Mike o nome dele. Certamente se der um Google aí, vai achar. Se entrar na internet, você vai descobrir. E esse rapaz reconstrói um carro que estava abandonado, pinta esse carro sozinho, ele tinha altas habilidades, ele pinta esse carro de amarelo, era um Mustang, e daí, o que acontece? Sem dar nenhum indício para as pessoas ao redor dele, um belo dia ele se mata. Não tinha nem 18 anos. E aí o que acontece? No dia do velório, as pessoas que foram, quando chegaram lá, tinham o direito as pessoas que fizeram aquele funeral, aquele momento ali, deixaram algumas cestas com os bilhetinhos. E as pessoas que recebiam os bilhetinhos tinham, dentre algumas das mensagens, alguma coisa do tipo, você não está sozinho. Se precisar, procure ajuda. Principalmente, se precisar, procure ajuda. E o legal foi o seguinte, deixaram ali o contato e as pessoas começaram a multiplicar isso. E essa mensagem que foi multiplicada começou a crescer, 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 e as pessoas começaram a ter feedback a respeito de uma coisa que não começou com uma campanha. E aí a Organização Mundial da Saúde, e no Brasil também o Ministério da Saúde, com o tempo, eles trazem isso. Justamente com qual a intenção? De ter um mês para se dedicar a conversar sobre isso em todos os lugares. Agora é importante a gente pensar e lembrar que é importante, sim, discutir durante o mês de setembro, mas não podemos resumir essa temática e essa realidade apenas a um mês do ano. A questão do suicídio ela tem que ser pensada ao longo de todo o ano. E é importante que espaços de diálogo, espaços de comunicação, espaço onde as pessoas possam exercer o lugar de voz, o lugar de fala, seja feito. Em escolas, por exemplo, que é uma realidade que eu costumo trabalhar, se você for, às vezes, num grupo de 40 adolescentes e perguntar para eles se eles querem falar sobre suicídio, provavelmente eles vão ficar em silêncio. Mas se você abrir algum canal de comunicação com eles, onde eles não se identifiquem, você não vai ter como parar a conversa se você quiser. E eu já fiz isso. Eu já fui numa escola conversando sobre saúde mental, conversando sobre suicídio, onde eu fui na tentativa de fazer uma palestra sobre suicídio e, de repente, eu perguntei se eles tinham uma pergunta. E ninguém tinha pergunta. Eu falei, o que eu posso fazer para trazer essa galera para cá? E nessa hora eu falei assim, já sei, tive uma ideia. Aí pedi alguém, trouxeram um bloco de papel, trouxeram para mim canetas, e eu pedi que eles escrevessem perguntas para mim sobre a temática, sobre o que eles quisessem falar. Edu, eu deveria ficar naquele lugar mais ou menos 1 hora com eles. Eu tinha conversa ali para um dia inteiro e eu fiquei lá muito mais que 1 hora. Então é uma temática que, se a gente abrir o canal de uma forma cuidadosa, em que as pessoas se sentam confortáveis para poder falar,
você pode ajudar as pessoas. Mas aí, assim, você pensando nas pessoas que têm menos condição hoje, que é a maioria, que é a pessoa que não tem condição de pagar um terapeuta, é a pessoa que não tem condição de pagar uma terapia, como é que essas pessoas fazem? Normalmente as pessoas buscam o Estado, né? Para ajudar de alguma forma. O Estado oferece isso para as pessoas? O Estado está pronto para ouvir essas pessoas? Então, o Estado tem um serviço público prestado. O Estado, eu digo, não o governo do Estado, mas o as Estado... prefeituras. Exatamente. Nós temos aparelhos públicos que têm o serviço de acompanhamento, serviço psicológico, por exemplo, oferecido à comunidade. Nós sabemos que isso é limitado. Uhum. Mas nós temos também, por exemplo, na Grande Vitória, várias universidades, várias instituições de ensino superior que têm atendimento à comunidade. E, normalmente, esse atendimento à comunidade, a consulta custa R$30, R$50. E algumas instituições de ensino superior, elas, no cadastro inicial, elas chegam a perguntar à pessoa que procura o serviço se a pessoa tem condição de pagar ou não. Uhum. E muitas delas oferecem a assistência 100% gratuita à pessoa que procura. Uhum. Então, se você, por acaso, percebe que você precisa de ajuda, mas o custo é muito alto, e nós sabemos, infelizmente, o atendimento psicológico não é um serviço barato. Não. E se você não tem, procure ajuda, procure. Tem muitas pessoas, muitos psicólogos, eu gosto de fazer isso no meu Instagram também, onde a gente tenta falar sobre alguns problemas que a gente percebe que acontecem no consultório, sem trazer a demanda do paciente, porque a gente tem uma questão de sigilo e responsabilidade, mas a gente fala também sobre isso. E nada impede que você, às vezes, numa situação de dificuldade, numa limitação, mandar uma mensagem lá no Instagram do psicólogo: ei, psicólogo, eu vi seu vídeo aqui, estou passando por uma situação, você pode me indicar alguma coisa? Não teria problema nenhum responder. Inclusive, já passei por essa situação de pessoas que fizeram contato simplesmente assim: você pode me dar uma dica de alguma coisa para fazer? Uhum. Isso é possível de ser encontrado. Você já falou de forma superficial, mas como é que é essa dinâmica de redes sociais? Como é que isso funciona com as pessoas e para as pessoas? Isso pode ser um fator que agrava uma tendência suicida, agrava uma tendência à depressão. Você vê dessa forma, justamente por causa dessa velocidade das redes sociais, dessa necessidade de aceitação, dessa coisa da mudança da aparência, porque o que aparece na rede social não corresponde ao que há na vida real. Sim. Como é que funciona isso? E isso tem ligação direta com casos de suicídio, com casos de depressão? Nós sabemos que as redes sociais elas têm uma contribuição social, ela nos permite comunicar, ela nos permite alcançar pessoas que a gente não alcançaria geograficamente falando, por uma série de fatores, mas ela também nos coloca em risco. E aí qual é o risco em relação a pessoas que estão numa situação, vivendo uma depressão, por exemplo, ou estão tendo uma ideação suicida? Às vezes a gente busca na internet uma resposta. E nem tudo aquilo que se coloca na internet é com o intuito de ajudar alguém. Às vezes é muito mais uma tentativa de comercializar alguma coisa. Então, nessa hora, o que é importante? Diria, primeiro, o que você está buscando, quem está querendo buscar a internet. A pandemia parece que já passou, e por mais que a gente esteja vivendo uma vida como se nada tivesse acontecido, mas a pandemia nos levou para dentro de casa. E muitas vezes dentro de casa nós nos conhecemos, dentro de casa, pais, maridos, esposas, filhos, homens, mulheres, homens, e quem mais estava dentro de casa. E muitas vezes nós rompemos laços, né? Foi um tempo que muitos divórcios no Brasil aconteceram durante a pandemia. E quando voltamos da pandemia, a tentativa de gritar, de falar para o mundo, era muito grande, porque, olha, eu estou livre de novo. E a rede social é um bom lugar para isso, para você falar. O problema é, se você está buscando saúde, procure quem cuida da saúde. O Instagram, Facebook, outras redes sociais, eles não estão oferecendo saúde. Eles estão oferecendo um serviço. E esse serviço, muitas vezes, é prazer. Eu costumo falar que, se aquela felicidade que a gente encontra no Instagram fosse tão verdadeira, não tinha tanta gente que, quando bota a cabeça no travesseiro, chora sozinho. Então, as pessoas podem procurar, mas procura saber quem você está procurando. Nós, psicólogos, por exemplo, quando temos nosso Instagram, somos orientados pelo Conselho Federal a postar lá, olha, qual é o meu CRP? O número do meu CRP está aqui, eu estou me identificando para você, eu sou um psicólogo. Então, eu estou ouvindo um psicólogo falar, eu estou ouvindo um psiquiatra falar. Uma pessoa que estudou para isso. Uma pessoa que estudou para isso. Outra coisa, uma pessoa cheia de boas intenções. Eu não sei até que ponto essas boas intenções podem ser boas para quem está falando, mas eu posso falar por mim que não necessariamente vai ser bom para quem está ouvindo. Por quê? Porque eu não estou no lugar da pessoa que está me ouvindo.
E eu diria, Edu, que o mais importante do que o que responder, o porquê, é a gente tentar provocar a pessoa ela mesma a responder o como. Ah, eu estou sofrendo de amor. E a gente vai perguntar por quê. Pergunta como é sofrer de amor. Ela vai te dar muito mais informação do que o porquê. E nessa hora você tem um link para dialogar com ela. Nessa hora pode ser que você abra um canal de comunicação com ela porque você está interessado por ela e não no que aconteceu. Acho que essa é uma questão também. Observe, é muito comum a gente perguntar o porquê das coisas e não como. E como é que as pessoas devem reagir a influenciadores digitais? Porque a gente vê pessoas que têm milhões de seguidores, mas que são pessoas como nós. Pessoas que... Eu vou citar um exemplo, que é o exemplo do Whindersson Nunes, por exemplo. Sim. Que ele é um cara que, em um ano, ele se tornou o maior influenciador do país. Ele estava produzindo o conteúdo certo, no momento certo das redes sociais, e ele mesmo fala que teve problemas por causa disso, né? De sair de uma condição tal e virar um superstar, assim. Inclusive, ele até parou um pouco de fazer conteúdo. Isso aconteceu com uma outra influenciadora, chama Kéfera, que era uma atriz também, que explodiu nas redes sociais, e chegou um momento que ela falou, parei de fazer conteúdo. Como é que as pessoas escapam dessas armadilhas dos influenciadores digitais? São pessoas que não sabem absolutamente nada, mas dão opinião sobre absolutamente tudo. Essa semana eu conversava com um grupo de adolescentes, num encontro que eu estive participando, e alguém falava assim que eu quero muito ser igual, eu quero muito ser o espelho, eu quero ser igual a outra pessoa. Eu penso que você se inspirar em alguém é legal, não vejo problema em você se inspirar em alguém que venceu por algum motivo que você admira e você fala assim, eu posso tentar. Quando eu olho para uma influenciadora e que tem seus 200 mil, milhões de seguidores, eu acho que é um trabalho muito bacana que ela constrói, e não vou entrar aqui na questão se o que ela está produzindo ou não, mas olha... É bom ou não? Se é bom ou não, mas eu diria assim, olha, a realidade dela não me representa. A realidade dela é a realidade dela. Eu posso olhar para ela falando e tentar aprender com ela alguma coisa. Eu posso tentar tirar do jeito dela alguma coisa que eu vejo em mim um potencial que eu ainda não trabalhei. Agora, se ela falou para mim que ela funciona de um jeito X com a esposa dela, com o marido dela, e eu vou tentar fazer do mesmo jeito, provavelmente vai gerar frustração. Porque vai dar errado, porque cada um é diferente. Né? É justamente essa questão. Observa, a gente tem uma tendência muito de ser igual, e na verdade nós temos que assumir o quão diferente nós somos. O seu talento está em quem você é, e não no quanto você faz igual a alguém. E nessa hora, se você olha para a influenciadora e você reconhece nela o talento dela, parabéns para ela. Que legal que ela venceu. Eu posso concordar, eu posso não concordar, mas ela está vencendo pelo talento dela. Não significa que eu tenho que ser quem ela é. Até porque, quando eu olho ela na rede social, eu estou vendo muitas vezes o melhor que ela tem. Sempre. A melhor versão. Ela vai mostrar sempre a melhor versão. E nós sabemos que nós não somos super-heróis. Ou seja, nas nossas limitações, nós também sofremos. A gente precisa de ajuda, a gente precisa conversar. Não tem alguém melhor, alguém que consiga sozinho. Eu não sei. Eu, sinceramente, na verdade, assim, na minha opinião, nós somos seres sociais. E enquanto seres sociais, a gente depende dos outros. Como é que vai ficar a cabeça das pessoas que vivem, que nascem com as redes sociais hoje? Como é que vai ser a cabeça das pessoas daqui a 5, 10 anos? Dá para saber isso? Porque a gente está falando de velocidade, a gente está falando de exposição, a gente está falando de só expor a melhor imagem, a gente está falando da minha opinião que vale e a sua, não estou nem aí para ela. Como é que vão ser essas pessoas daqui a 5, 10 anos? Dá para projetar? Eu prefiro não projetar porque eu aprendi uma coisa, expectativas geram sofrimento. Eu sei de uma coisa, com a velocidade... Mas aí você é um profissional, você vai ter que lidar com isso lá na frente, cara. Então, ao lidar com isso, o que acontece? Cada pessoa vai trazer essa velocidade num tempo diferente, numa consequência diferente. Então, eu penso que nesse momento, em relação a essa velocidade que as coisas vão acontecer, muitos problemas vão surgir. Por quê? Porque nós temos ainda gerações de tempos diferentes que estão convivendo. Pode ser que daqui a 50 anos, essa galera que está chegando agora, crescendo numa velocidade total para eles,
isso seja muito fácil. Seja muito fácil. Agora, uma coisa Você certa. acredita que isso que vai acontecer? Não, eu não acredito que isso vai acontecer da forma como estou falando, mas eu acho que vai ser menos conflituoso em relação aos problemas intergeracionais que nós temos. As relações pais e filhos hoje, por exemplo, de pais de 40 anos de idade e filhos de 14 anos de idade, elas às vezes ainda são muito conflitivas porque nós queremos ocupar lugares diferentes, em momentos diferentes, mas lugares diferentes em papéis iguais. É a história do pai e do amigo. Não, peraí, pai. De repente você veio, me abraçou, falou que eu posso tudo e agora eu tirei uma nota baixa e você está me quebrando. Essas contradições pode ser que com o tempo eles aprendam. Agora, uma coisa é certa. Nós, enquanto pessoas, vestimos personagens. A palavra pessoa na origem traz a ideia do persona. Até que ponto tantos personagens de uma única pessoa vai fazer com que a gente não perca a nossa identidade? Então, eu diria assim, um caminho, onde vai dar, eu não sei. Mas o caminho é você estar sempre focado em você, cuidando da sua saúde, percebendo de onde você veio, onde você quer chegar, quais são os valores que você tem que você não abre mão. O que tem em você que você quer botar para fora, que está guardado há tanto tempo, que está te fazendo sofrer. Quanto mais você tentar ser quem você é, mais interessante. Tem um filósofo chamado Martin Heidegger, eu gosto muito dele, e ele fala assim, que o homem pode ter uma existência autêntica e uma existência inautêntica. O que é uma existência autêntica? O que baliza a existência autêntica e inautêntica? O que você sente, o que você compreende sobre a morte na sua vida. Repara uma coisa, a morte não é algo que está fora da gente. A morte é algo que faz parte de quem nós somos. E o Heidegger vai dizer assim, uma existência autêntica é você perceber que um dia você vai morrer e que você tem tempo para dar sentido à sua vida. Ponto. A existência inautêntica é, eu quero fugir da morte o tempo inteiro. E eu vou passar fugindo da morte o tempo inteiro sofrendo. Porque vira e mexe, ela vai bater nas minhas portas. Ou por mim, porque eu vou passar por uma situação, ou por alguém que eu vou perder. Então, se você construir quem você é, e se você fizer isso olhando para você, fica mais fácil. Eu acredito nisso. Só quem tem tendências suicidas, ou quem tem depressão, ou quem tem algum distúrbio de personalidade, deve fazer terapia? Não. Eu costumo falar que buscar a terapia é um gesto de muita coragem. Cada paciente que chega no meu consultório pela primeira vez, eu costumo lembrá-lo desse momento, assim, deve ter sido muito difícil bater nessa porta, apertar essa campainha. Porque para quem nunca fez, tem toda uma questão social que pesa. Tem um preconceito e tem tudo mais. Mas coisa de maluco? Coisa de maluco, porque houve um tempo que foi tratado como isso. No entanto, é uma busca por... Você não vai ao médico só quando você está doente. Você só vai ao médico quando está doente? Normalmente, sim. Mas você procura fazer uma inspeção na sua saúde, uma verificação a cada 6 meses, pelo menos algum tipo de exame. Não faz um check-up, coisa assim, ou você não está cuidando da sua saúde? Então, eu conheço gente que fala assim, eu não vou ao médico porque se eu for ele vai encontrar um monte de coisa ruim. Aí eu prefiro não ir. Esses são mais velhos ou mais novos? Eu conheço gente mais velha e mais nova que fala isso. E qual dos dois mais? Mais velho mais ou mais velho? Os mais novos têm uma visão diferente, inclusive sobre a saúde mental. É muito mais fácil você ouvir jovens falando sobre buscar ajuda do que adultos. Porque as pessoas na idade dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, lidar com essa mudança de paradigma, ou seja, quebrar esse preconceito, essa ideia de que é uma coisa de louco. E aí eu poderia te perguntar, para quem está ouvindo em casa, o que é ser louco? Se a gente parar para pensar, a ideia do louco traz para nós a ideia do anormal. Mas o que é ser normal? Desajustado? O que é ser desajustado? Porque quando a gente pensa em anormal, por exemplo, o anormal é aquele que não segue a norma. Normal, a não norma. Peraí, o louco é aquele que não segue a norma? E será que isso é loucura? E aí observa, não existe, na verdade, e no Brasil, durante até meados do século XX, nós sabemos, aconteceu em Minas Gerais, né, o Holocausto brasileiro, onde pessoas eram internadas e tratadas como bichos, muitas vezes, uma vergonha nacional. Existe toda uma luta antimanicomial justamente por conta disso, também, que ainda hoje persiste essa luta, justamente porque por não entender o outro diferente como louco. Até porque qual é o parâmetro que você tem para definir o que é loucura? A ciência não fala isso? Não, a ciência não vai trazer para nós um parâmetro, até porque nos dias de hoje ela é tratada, quando a gente pensa a loucura dentro de uma perspectiva psicológica, não tem nada para provar isso. Houve um tempo em que o fato de você ser usuário de maconha era tratado como uma questão de esquizofrenia, uma questão de loucura. Existe um filme brasileiro, Bicho de Sete Cabeças, que trata justamente sobre isso.
E observa, não era uma questão de saúde mental. Só que aquela pessoa que foge à regra muitas vezes, nós temos muita literatura sobre isso também. Aquilo que foge à regra, a gente tende a tratar como algo desajustado. Nós não somos máquinas para ter apertos e para receber ajustes, né? Mas aí a gente estava falando sobre essa coisa da polarização, a gente vive esse momento de polarização política e as pessoas politizam muito essas coisas, as pessoas colocam ideologia nessas coisas. Como lidar com isso e como desvincular uma questão de saúde com uma questão ideológica? Por exemplo, essa luta manicomial muitas vezes é abordada como uma questão ideológica. Um grupo ideológico pega lá isso como bandeira e usa como bandeira, entendeu? E aí, por ser antagonista, o outro grupo fala assim, não é assim. Muitas vezes só pelo fato de querer ser antagonista. Como é que lida com isso? O que é certo? O que a ciência diz? O que a gente tem que fazer? Tem que ter uma instituição para manter uma pessoa mais desajustada lá dentro? Ou a gente deve manter essa pessoa desajustada aqui fora no convívio social que vai fazer bem para ela? E aí eu já emendo e pego um exemplo que a gente teve aqui em Vila Velha, de uma pessoa desajustada, uma pessoa que vivia na rua, que pegou um vergalhão e jogou num carro e matou uma mulher dentro do carro aqui em Vila Velha. Foi um caso bastante conhecido. Era um morador de rua que tinha problemas mentais, e ficava, tempos em tempos, ficava bastante agressivo, e num momento ele simplesmente pegou um vergalhão na rua e jogou num carro, e a mulher estava com uma criança, o filho, na cadeirinha no banco de trás. E ela foi morta por essa pessoa. E aí, como é que faz para lidar com isso? Eu entendo a questão, mas eu ainda volto na questão, o que é ser desajustado? Porque vamos pensar uma coisa, do mesmo jeito que será que a questão desse caso que você narrou, o que agride mais é o fato dele ter algum distúrbio mental ou é o fato dele ser um mendigo com distúrbio mental? O fato dele ser um perigo para as pessoas e que se comprovou. Ele matou uma pessoa. E como que eu sei que eu, você, nós que estamos aqui no estúdio nesse momento, eu não represento perigo para você ou você para mim? Não tem como saber. É essa a questão. Então, olha, observa. É preciso, se eu não tenho como saber, eu tenho que tentar fazer o quê? Eu tenho que tentar oferecer às pessoas algum tipo de qualidade de vida. Pessoas morando em condição de rua cada vez mais tendem a estar sujeito cada vez menos a lidar melhor com os desafios do dia a dia. Tudo bem, mas essas pessoas em condição de rua, por exemplo, na maior parte das vezes elas querem estar na rua. Tudo bem. Só que aí a gente tem que lembrar que, entre aspas, os desajustados não estão apenas nas ruas. Nós temos pessoas que vão matar dentro de casa que moram em bairros de diversos lugares da cidade, sejam bairros nobres ou não. Então, nessa hora, observa, não é uma questão do lugar social que você está. É justamente o lugar, a questão dessa pessoa não ser percebida no que está acontecendo com ela, porque muitas vezes o grupo social, a começar pela família, não tem mais um momento de encontro. Eu já não percebo mais o outro. Observa, se eu não encontro você, eu não sei o que acontece com você, eu me distancio de você. Se eu me distancio de você, os seus problemas já não impactam sobre mim, nos tornamos estranhos. E agora, se você é um estranho num lugar diferente do meu, você pode se tornar uma ameaça para mim. A grande questão é que quanto mais nós nos afastamos, mais vivemos como ilhas. E cada vez mais como ilhas ficamos isolados. Então, assim, nessa pessoa, nesse caso, ou em qualquer situação onde nós temos violência, é preciso que o Estado, de certa forma, as instituições, conversem sobre isso e não simplesmente vejam nos canais de comunicação e negligenciem dialogar sobre isso. E a gente não vê isso na sociedade. A gente não vê isso nos órgãos públicos provocando lugares de formação de opinião, na verdade, promoção de conhecimento sobre isso. Era importante que se investisse nisso também a comunidade. E não que a gente, houve um caso de um assassinato de alguém porque um morador de rua matou. Nada justifica matar, tirar a vida de ninguém. Isso. Mas lidarmos com essa situação e no dia seguinte lidarmos como se nada tivesse acontecido e toca a vida como estava, a gente vai voltar no mesmo lugar de sofrimento. Mas aí não seria o caso de pegar esse morador de rua e internar numa instituição? Porque aí ele estaria guardado, ali estaria sendo medicado, sendo tratado e não correria o risco de agredir uma pessoa e matar uma pessoa na rua? Se você tem uma situação de uma pessoa que ela tem um distúrbio, e nós sabemos que isso é algo comprovado, tem um histórico
e a máquina pública sabe disso, ela vai fazer os devidos acompanhamentos. O problema é que a gente não tem essa dimensão, a prefeitura não vai ter essa dimensão, porque cada vez mais os moradores de rua essa população está aumentando. Como você falou, os problemas sociais eles estão se agravando. O preço de tudo está ficando muito alto. Então, isso tende a fazer com que as pessoas, muitas vezes, tenham esse problema, mas os seus problemas pessoais, que muitas vezes são, desde que nasceram, só agrave a convivência e vai chegar na violência. Eu acredito muito que a violência está diretamente ligada às nossas desigualdades. E aí eu não preciso pensar entre pobres e ricos. Eu posso pensar em qualquer grupo que eu quiser. Quanto mais eu sou de um grupo diferente do seu e eu tomar uma posição de antagonismo, no sentido de não sou apenas alguém que pensa contra, mas eu sou alguém que estou contra, não existe diálogo. Não tem como a gente tentar... É o que a gente vê hoje, né? E eu acho que esse é o perigo. As pessoas levam para o lado pessoal o direito de ter opinião diferente. Você tem o direito de ter a sua opinião. O que não te dá o direito é de você me agredir porque a sua opinião é diferente. Então, se as pessoas conseguissem dialogar percebendo que nós não temos que pensar da mesma forma, nós não precisamos, mas nós podemos respeitar quem pensa diferente. Ah, mas e as fake news? Os órgãos competentes que deem conta disso. Nós que também, nas nossas pesquisas, façamos a nossa triagem. Espera aí. Ah, eu estou ouvindo lá o podcast do Edu, o EduCast. Eu confio nessa pessoa? Cara, eu confio. Pode confiar, Olha pode só, confiar. Eu sinto respeito, então peraí, eu vou ouvir, quem ele está levando lá, ele deve ter feito algum tipo de triagem, ele conhece quem ele está levando. Então peraí, é uma fonte segura que eu tenho. Agora, se eu abrir minha internet, eu colocar no Google alguma coisa, apareceu para mim o primeiro site, eu leio e falar, é verdade? A gente tem que duvidar das fontes. Por isso que eu penso, ao invés de dar conselhos, sugira a pessoa procurar alguém que possa ajudá-la. Ao invés de julgar, procure perceber até que ponto você é juiz nessa questão? A gente tem que tomar cuidado porque a gente vive nesse momento da história também onde nós queremos ter certeza sobre tudo. Quando nós éramos crianças, nós somos aí contemporâneos, a gente brincava na escola e dizia, eu tenho e você não tem. Lembra disso? Era o tênis, era a mochila. E aí, hoje em dia, você não precisa falar mais isso. Por quê? Porque o que mata hoje o outro não é eu tenho e você não tem. É eu falar para você assim, e você é da área de comunicação, me corrija se eu estiver falando besteira. Você não sabe disso? É verdade. Pô, você é jornalista, você não sabe disso? Repara. Você é isso, você é aquilo, você não sabe disso? E a gente vive esse momento onde, olha, a gente poderia se perguntar qual o problema de não saber de tudo? Qual o problema de dizer, olha, realmente eu não sei, mas eu posso procurar. Eu vou aprender, eu vou estudar. O Sócrates fazia isso, né? Ele partia do princípio que o primeiro passo para alcançar a verdade era admitir a ignorância. Jogador de futebol? Não, o filósofo. Só sei que nada sei. Lá na Grécia Antiga, ele provocava as pessoas a descobrir que a resposta estava dentro delas. É o que nós fazemos no consultório. É o exercício da maêutica socrática. O que é a maêutica socrática? A cada pergunta que eu recebo, eu devolvo com uma nova pergunta, porque a melhor resposta para você está em você, não está em mim. Legal. Mas você acha que a tendência é a gente continuar nesse fla-flu ideológico? Você acha que a tendência é as pessoas continuarem nesse embate? Porque o que mais tem hoje, ou o que menos tem, é uma pessoa se colocar no lugar da outra, né? Eu acho que nós vamos viver, sim, esse momento mais tempo ainda. Infelizmente, no meu julgamento, né, eu não gostaria que fosse assim, mas eu acho que a gente vai viver mais um tempo isso ainda. Mas eu acredito que a humanidade ela se reinventa. Eu não sei se quando vai ser isso, mas eu acredito que em algum momento ela vai encontrar alguma estratégia. Eu fico olhando as grandes rupturas que aconteceram na história e que deve ter sido uma loucura. Imagino quando lá atrás, numa sociedade onde as mulheres trabalhavam em casa e, de repente, as mulheres começaram a ir para a rua trabalhar. Então, eu acho que em momentos de crise, em momentos de rupturas, vamos viver um certo caos, vamos viver ali um momento de muitos embates, mas eu, sinceramente, acredito, eu sou muito pessimista, eu sou muito otimista nessa hora. Eu gosto de pensar assim, olha, pode estar vazio ou está cheio, depende da perspectiva. Eu prefiro olhar que está quase cheio. Então, acho que pode levar um tempo, mas eu acredito que é possível, sim, adiante, a gente ter uma compreensão diferente sobre essa que nós temos hoje, que estamos em lados opostos e automaticamente somos inimigos. E onde é que essa velocidade toda de informação e a velocidade das coisas vai levar a gente? Edu, eu não sei te falar onde vai levar, mas eu sei te afirmar que está fazendo com que as pessoas adoeçam.
Então, assim, a busca pelo atendimento psicológico e psiquiátrico, a busca por medicação com os médicos está muito maior do que há 5, 10 anos atrás. E justamente por uma série de fatores que são novos para a gente, a começar por essa velocidade que as coisas acontecem. As mudanças acontecem de uma forma muito rápida e o nosso cérebro não está necessariamente preparado para isso. Então, assim, é claro que as informações vão fazer com que o nosso cérebro vai se adaptando, mas essa mudança, ela está trazendo muito sofrimento. Porque os paradigmas estão em mudança, né? As verdades estão em mudança. E nessa hora pode ser que eu não consiga lidar com isso. Então, assim, eu sinto hoje que as pessoas estão fragilizadas, muitas vezes, porque a verdade que ela tem está tendo um tempo de validade muito curto. E esse tempo de validade muito curto está fazendo com que as pessoas, às vezes, se encontrem perdidos. E eu te falo uma coisa, se para o adulto isso é muito difícil, imagina para o adolescente e para uma criança. Porque ele está vendo o mundo mudar, vivendo isso. O adulto, pelo menos, tem um parâmetro que é o modelo dele, que ele pode bater o pé e falar o seguinte, eu não saio daqui, o meu é esse. Mas quem está chegando não tem como. Então ele está tendo que se adaptar, lidando com pais em casa, muitas vezes, que tem uma mentalidade bem diferente. Está trocando o pneu do carro em movimento sem ter referência. E sem saber trocar o pneu de carro, porque ele é um adolescente, ele é uma criança. Uhum. É você pegar uma criança hoje com 10 anos de idade, que ela tem uma agenda de 7 da manhã às 18, tendo ainda, se depender, aula particular até às 10 horas da noite. A criança não está sendo criança, ela não está vivendo a infância. Não tem nem espaço mais para ser criança, né? Antigamente, a criança brincava na rua, hoje em dia não existe mais isso. Né? Foi feita uma vez foi feita uma enquete com alunos numa transição de uma fase do ensino infantil para o ensino fundamental e perguntava assim, o que vocês mais têm saudade? E elas responderam assim, do dia do brinquedo. Não era a merenda, não era o recreio, porque o recreio, a merenda, o lanche, está ali. Mas o dia do brinquedo corta, né? Você agora não tem mais esse momento seu de ser criança. E quando essas crianças, muitas vezes, elas entram na fase do ensino fundamental, elas são bombardeadas dizendo que, olha, elas têm que passar no vestibular. E nós temos um desafio, quando a gente pensa no ramo da educação, porque o novo ensino médio, a Base Nacional Curricular, ela traz para nós uma série de competências socioemocionais e habilidades socioemocionais que são muito importantes, que são fundamentais no processo. Contudo, o sistema de avaliação é completamente conteudista. Então, observa como que eu trabalho habilidades socioemocionais se eu não permito o meu aluno, por exemplo, a expressar a indignação dele com alguma coisa na hora de uma prova. E como que eu só avalio isso? Então, a gente tende, às vezes, a gente insiste muitas vezes em podar e não deixar os meninos serem o que quiserem ser. Eu ouvi de uma adolescente dizer que ouviu de uma amiga da mãe dizer para ela assim uma vez, olha, você tem que estudar, hein? Porque se não estudar, você vai ser professor. Ou seja, não estudar é ser professor é ser uma vergonha, professor é não ser médico. E o que o médico tem a ver em relação ao professor? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque com as instituições de ensino de medicina aumentando cada vez mais, o mercado vai ficar uma hora, pode ser que fique saturado. E com isso o valor da mão de obra vai cair. Será que o valor do médico é pelo profissional que ele é ou pelo salário que ele ganha? Será que o valor do profissional professor é pelo quanto ele ajuda você a ser quem você é ou pelo salário que ele ganha? Então são desafios que a gente vai encontrar no dia de hoje, que a menina vira e fala assim, eu quero ser aquela influencer. Exatamente. E pode ser que ela seja, mas pode ser que ela não seja. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós adultos, não, você vai ser tudo o que você quiser. Não vai. Não dá para ser tudo o que você quiser. E você aprender a lidar com isso desde pequeno é um bom caminho para você aprender a lidar com frustrações e não se tornar uma pessoa cheia de problemas lá na frente. Porque aprendeu a lidar com o não. Olha, você não tem condições de fazer isso. Você não vai ter, você não consegue voar. Olha, vem cá que eu vou te ensinar e você vai voar. Não vai. Não vai. Como é que fala isso para os filhos? Eu acho que o mais importante, antes de falar para os filhos, é sentir e entender como que os filhos estão percebendo isso. Ao invés de perguntar o que ele quer ser, como ele quer ser.
Como você quer ser você lá na frente? Ele vai falar, ele vai construir tudo isso. E quando ele falar assim, eu quero viajar pelo espaço, quais passos você quer dar para isso? E nessa hora, eu respeito o olhar dele e eu provoco ele do lugar dele a pensar em possibilidades. É diferente. Duas coisas que eu ouvi, relato de pais diferentes falando sobre crianças na educação infantil. Uma vez um pai veio falar para mim que a filha era do maternal, alguma coisa assim, ela chegou em casa com um desenho todo rabiscado. E depois que me contou isso, eu falei assim, eu acho que eu fiz isso quando eu era pai, lá atrás de criança de maternal. Mas tudo bem, o tempo passa, a gente vai aprendendo. E essa criança chegou em casa com um desenho, estava escrito parabéns, e o pai virou para ela e falou assim, o que é isso? E ela chorou. Pode ser que ela tenha chorado de tristeza, pode ser que ele não entendeu o que ela tinha feito. Pode ser que ela tenha chorado de dó do pai, dizendo, pai, como você pode ser ignorante e não entender minha obra de arte? Pode ser que tenha sido isso. Eu não sei, mas ao invés de perguntar o que é, me conta do seu desenho, me conta da sua obra de arte. Quando eu falo me conta da sua obra de arte, você abre espaço para eu ser o artista. Outro pai disse para mim uma vez assim, minha filha não fala para mim dela na escola. Eu chego em casa e a minha filha disse que esqueceu. Aí eu perguntei para ele assim, pai, você fala do seu dia para sua filha? Aí ele, não. Como que ela vai ter referência? É espelhamento, a criança aprende por espelhamento. Se você não está ensinando. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, e para mim eu acho que isso é muito grave, e abala as nossas relações familiares, abala muitas coisas do que a gente tem pela frente. As tecnologias são importantes, vieram para ficar, tem toda a sua riqueza, eu reconheço isso e admiro, mas, pais, não troque o tempo de qualidade pelo seu filho por um celular na mão dele. Não se torne estranho do seu filho no futuro, amanhã. Sabe? Eu estou no carro dirigindo e eu quero que meu filho cale a boca porque eu estou aqui concentrado. Aproveite esse momento para saber do dia dele. Faça perguntas que ele vai falar e não vai parar. Agora, observa. Quando você coloca o celular na mão dele, você dá uma multidão de cores, uma variedade de opções. E, às vezes, daqui a pouco você vai comparecer para cobrar que ele não fez exercício. Para cobrar que ele deixou a roupa fora do lugar. Ou seja, você começa a comparecer apenas no lugar de fiscalizador. Ele não quer um fiscalizador, ele quer um pai. Ele quer alguém para poder ter trocas. Acho que é por aí. Como que a gente pode identificar e como é que a gente pode ajudar as pessoas que precisam de ajuda dentro das nossas famílias, dentro dos nossos grupos da igreja, dentro dos nossos grupos do esporte, ou da sala de aula, ou da convivência na rua com os vizinhos? Como é que a gente pode ajudar? Eu acredito que abrindo um canal de comunicação. Por exemplo, quando nós nos encontramos, seja na família, na igreja, na escola, onde você quiser, quando nós nos encontramos, qual é a frase que nós usamos na interrogativa para nos reportar a outra pessoa? Você Tudo bem? Tudo bem. Quando eu viro para você e falo, e aí, Edu, tudo bem? Eu já induzi sua resposta. Eu costumo falar assim, você vai ser muito ousado em me parar naquela hora que eu estou passando por você, pelo corredor, e viro para você e falo, e tudo bem? Você fala, não. Então, observe, quando eu te pergunto, e aí, tudo bem? Eu já te dei a resposta. Muitas vezes eu estou dizendo para você o seguinte, eu só estou tentando ser educado. Eu não estou nem aí para o seu problema. Quem sabe, ao invés de encontrar pessoas nesses diversos lugares, ao invés de falar, e aí, tudo bem? Pergunte, como você está? Se ele quiser falar, se ele sentir muita vontade, ele perceber que você abriu um canal, pode ser que aí você comece a ajudar a pessoa. Porque você se importou com ela, você não induziu a resposta dela. Você já passou por essa experiência de falar para alguém, e aí, tudo bem? E ela respondeu, não? Nunca. É um desafio. Você que está em casa, você que está ouvindo a gente no rádio, faz a experiência. Provavelmente ninguém vai dizer para você não, a não ser que tenha um grau de intimidade muito grande com você e que ele se abra, que ela se abra. Mas nessa hora você não abre o canal de comunicação. Agora, quando eu pergunto para você, como você está? Se você não estiver bem, pode ser que você fale para mim assim, mais ou menos. E aí você abre, você tem um canal, posso te ajudar? Observa, você nunca adentra por um caminho que ela não te permitiu, que o outro não te permitiu. Você dá a ela o direito dela falar o que ela quiser, se ela quiser. Então, não, você precisa de ajuda. Observa, você precisa de ajuda? Peraí, se eu quisesse ajuda, eu te falava. Você está querendo ocupar o meu espaço? Eu estou aqui para te ajudar. Alguém perguntou para mim assim, Alessandro, o que eu falo para alguém
Eu vou num velório, o que eu falo para alguém? Vou falar meus pêsames? Vou falar que minhas condolências? Fala que você imagina que deve ser uma dor muito grande, que você está aí, ela pode contar com você. Pronto, você disse tudo. Não adianta falar, eu sei que o que você está sentindo, você não sabe o que ela está sentindo, porque você não está no lugar dela. Então, nessa hora, parar de se colocar no lugar do outro é um caminho. A gente tem que tomar cuidado, Edu, porque a empatia é acolher o outro sem julgamento. E a gente acha muitas vezes que a empatia está ligada à ideia de me colocar no lugar do outro. Você não tem como se colocar no lugar do outro, jamais, porque o lugar do outro é dele, você não consegue ocupar esse espaço. Então, nessa hora, se você não se coloca no lugar do outro, o que você pode fazer? Se colocar ao lado do outro. Olha, não sei, me parece que aconteceu uma... Você está estranho, você está diferente hoje. Não sei. Se você quiser, eu estou aqui. Pode contar comigo. Me dá um oi. Essa pessoa, poxa, foi legal, ele percebeu, né? Eu não falei nada, ele percebeu. Será que eu vou falar ou não? E você vai observando. Em casa, na família, aquela menina tá sempre foi muito feliz, aquele menino foi sempre muito feliz. Você percebe que ele já não está mais do mesmo jeito. Está acontecendo alguma coisa? Não, ele não vai falar. Porque se ele quisesse falar, ele teria chegado e falado. Uhum. Então, nessa hora que você faz, olha, eu estou percebendo que hoje você não está feliz como ontem. Se tiver acontecido alguma coisa e você quiser conversar comigo, eu estou aqui para te ajudar, para te acolher. A pessoa tem um canal, ela, opa, você criou uma ponte. E a gente não costuma criar pontes, a gente costuma querer jogar isca muitas vezes ou impor o que a gente está vendo. Ou subir muros, né? Pior ainda, ou subir muros. E às vezes um dos muros que a gente sobe é o muro da indiferença, como se nada tivesse acontecendo. Eu não vou falar porque eu não tenho nada a ver com isso, porque o problema é dele, o problema é dela, e aí às vezes vem uma situação de suicídio, onde a pessoa vai se culpar porque ela subiu aquele muro. E às vezes o caminho é completamente diferente. Mas é um desafio. Por quê? Porque nós não nascemos e nós não somos preparados para isso. Nos ensinam a procurar o pediatra, a procurar os médicos, mas não nos ensinam a procurar, a cuidar da saúde mental muitas vezes. Não nos ensinam muitas vezes a cuidar da nossa saúde financeira. É bacana algumas escolas que oferecem os meninos poderem aprender sobre isso. Mas a gente não tem isso na escola. Seria legal se as escolas, por exemplo, pudessem tratar de educação de saúde mental, tivesse profissionais de psicologia nas escolas. Uhum. O problema é que se houvesse profissionais de psicologia ali, será que os interesses seriam respeitados? Porque eu tenho essa preocupação. Até que ponto a escola entenderia e o aluno, por exemplo, entenderia que um psicólogo ali na escola não é para fazer terapia? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Não se faz terapia. Eu vou pro bar fazer terapia. Não, você não faz. A gente pode usar essa conversa entre amigos. Mas essa terapia no bar é legal, hein? Mas observa. Nessa hora, o álcool faz com que a gente solte aquilo que a gente estava guardando. Você vai soltar e pode ser que amanhã você se arrependa. É verdade. É o que normalmente acontece, né? Então, nessa hora, o que acontece? Você oferecer o canal de comunicação, é importante que se eu abrir o caminho, o outro pode aceitar. Eu estou disposto a isso? Eu estou disposto a ceder parte do meu tempo? Numa sociedade em que muitas vezes tempo é dinheiro, ao outro virar para mim e falar assim, olha, Edu, você falou uma coisa lá no programa e, cara, eu queria te perguntar, eu queria falar com você sobre isso. Está disposto a isso? Porque também não pode fazer isso. A gente tem que ter muita responsabilidade que o que a gente está falando, às vezes, pode atingir as pessoas e a gente tem que, já que eu te toquei, eu tenho que estar atento a como eu te toquei. No ano passado, eu fui numa escola pública muito bacana. Eu fui em algumas escolas públicas ano passado, foram muito legais. E uma especialmente, eu tinha um auditório com uns 400 adolescentes na minha frente. E a responsável que estava administrando os meninos, no sentido de participação e tudo mais, ela pediu que eles escrevessem bilhetes. E é de ficar arrepiado aqui lembrar dessa história. Eu comecei a ler os bilhetes, e os bilhetes perguntando sobre saúde mental, sobre suicídio. E, de repente, um dos bilhetes, eu estava em cima de um palco, com um microfone na mão, com uma plateia de 400 meninos ali, 17 anos de idade mais ou menos, 16. E um bilhete era assim, eu estava falando sobre Setembro Amarelo, e o bilhete era assim, e se eu já decidi? Eu tinha falado sobre suicídio. Uhum. A fala era essa, e se eu já decidi? Cara, não adianta ter qualquer resposta, e não ter resposta para uma parada dessa. Não. E aí, numa fração de segundos, sabe aquela coisa assim... Numa fração de segundos, eu virei para ela, para essa pessoa, não sabia quem era, e falei assim, olha, se você já decidiu, deve estar doendo bastante. Se eu puder te ajudar, se você achar que eu posso te ajudar, fica para conversar comigo.
E aí a coordenadora veio, despediu dos meninos, ficaram 5 pessoas. Eu fiquei falando com eles, com o grupo, durante 1 hora, mais ou menos. E aí ficaram 5 pessoas. Eu falei, deve ser um dos 5. Aham. Aí sentei, era um auditório grande, então eles estavam afastados de mim e vinha um de cada vez. Aí veio o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E não era nenhum deles. Aí quando veio a 5ª pessoa, eu falei, Só pode ser essa pode ser pessoa. ela. E quando ela chegou perto de mim, não era ela. Eu falei, meu Deus, putz, o que eu fiz? E aí comecei a conversar com essa pessoa, e aí eu estou conversando com essa 5ª pessoa, de repente senta uma lá atrás. Aí terminei de conversar, ela veio. Aí quando ela chegou na minha frente, ela falou assim, fui eu que escrevi, eu já decidi. Nisso tudo aí, eu tinha dado 1h30. Eu saí de lá 3 horas depois do tempo quando eu cheguei. Eu fiquei com ela mais 1h30 conversando com ela. E aí fui para casa, dei para ela meu Instagram, dei para ela meu contato. Quando foi no dia seguinte, tinha uma mensagem no telefone. Aí eu vi aquele nome, ela tinha se apresentado e tudo mais. E aí quando ela se apresentou para mim, ela disse assim, estou passando para te agradecer, porque a conversa que você teve ontem, eu não te falei de uma situação, mas que você me fez pensar. E ela disse assim, eu não podia deixar a minha irmã sozinha. Eu vou procurar ajuda. Eu tinha deixado para ela o nome de umas clínicas e tudo mais, que ela podia procurar ajuda. Observe, eu abri um canal na minha fala. E se eu abrir um canal, eu tenho que estar responsável, ser responsável para essa pessoa poder me acessar. Que é uma crítica, por exemplo, quando algumas séries, alguns programas passam sobre suicídio como se fosse simplesmente uma informação. Não, eu tenho que oferecer informação, eu tenho que colocar, olha, se precisar de ajuda, procure ajuda, sabe? Eu tenho um canal e eu estou aqui, me procura, a gente pode conversar. Legal. Alessandro Vescovi, psicólogo, falando sobre Setembro Amarelo e principalmente falando sobre a cabeça das pessoas, né? Falar sobre saúde mental é fundamental e não queira entender a cabeça do outro, porque a gente não sabe qual é a experiência que o outro carrega, por mais que você veja ele o dia inteiro. Todo dia. Existe uma palavra que se chama subjetividade e que cada um de nós tem a sua. Então, isso faz com que irmãos gêmeos, trigêmeos não sejam jamais iguais. Pode ser que o código genético seja todo, mas a subjetividade faz ela diferente. Então, já que somos diferentes, vamos deixar as pessoas tentarem mostrar como elas se entendem e não tentar entender os outros ou encaixar os outros nas nossas caixinhas. Acho que pode ser um caminho. Procure ajuda. Sempre procure ajuda. Se precisar, procure ajuda, sempre. Falar é sempre a melhor solução. E eu estou lá no Instagram, quem quiser falar comigo, @psi. Então, todos os contatos estão aqui na descrição. Porque assim, já que eu estou falando sobre isso, acho que é importante deixar claro, a gente está aí para ajudar vocês também. Legal. E lembrando que qualquer um de nós está sujeito a sofrer com as nossas experiências, com aquilo que nos atravessa no nosso dia a dia, nas nossas relações, e nem sempre a gente consegue lidar com isso. Mesmo as pessoas que têm milhares de seguidores no Instagram ou em qualquer rede social. Todos nós estamos sujeitos a sofrer com as nossas questões psíquicas. Legal, Vescovi, valeu. Obrigado pelo papo. Prazer, obrigado pelo convite, abraço a todos. Tem que passar agora as dicas de leitura, produtinhos para a gente fazer na nossa lista da Amazon. Vamos pegar, você vai me passar e essa lista já está aqui embaixo. Combinado, te mando daqui a pouquinho. Falou? Legal, valeu. Abraço, valeu.